Opa pessoal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês agora sobre misturas. Essa vai ser a primeira aula da gente sobre esse assunto, que ela vai ser um pouquinho mais longa. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre algumas definições que existem dentro desse assunto. Bom, o que é uma mistura? Uma mistura, por definição, é a mistura de mais de uma coisa. Mas que coisa? É a mistura de substâncias. E o que é uma substância? Essencialmente, as substâncias vão ser tudo aquilo que a gente consegue escrever com uma fórmula química. Então, vamos lá, substâncias têm fórmulas. E o que é que isso quer dizer? Basicamente que a composição dela é constante e que, por ser constante, a proporção entre os tipos de átomos é constante. Exemplo, quando você tem água, independente de quanta água você tenha, ela sempre vai ser H2O. Nunca vai mudar. Se mudar, ela deixa de ser aquela substância. Então, a pergunta: sorvete é uma substância? Não. Sorvete é uma mistura de um bocado de coisa. Leite com Nescau é uma substância? Também não. É uma mistura. E o que é uma mistura? Quando a gente junta mais de uma substância. Então, aqui nós vamos ter várias substâncias juntas. E quando a gente junta várias substâncias, o que é que acontece? Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos desenhar aqui. Temos isso, temos um copinho aqui. Nós temos água ou leite e nós jogamos eventualmente o Nescau aqui dentro. Podem acontecer basicamente duas coisas. Um vai se misturar perfeitamente com o outro e de repente vai parecer que é uma coisa só, ou, como é o caso do que está acontecendo aqui, nós vamos conseguir enxergar mais de uma coisa. O que é que isso está querendo dizer para a gente? Basicamente, o número de coisinhas que nós estamos enxergando aqui são as fases. Então, se a gente mistura, por exemplo, leite com Nescau, por padrão, a não ser que você exagere, a gente vai ficar vendo aquela coisinha marrom. E é uma coisa só, você não vai ver uma região mais marrom, uma região menos marrom. Então ali a gente só consegue enxergar uma fase. A gente estaria vendo basicamente isso daqui. Por outro lado, se a gente misturar água e óleo, o que estaria acontecendo seria algo mais ou menos assim. Vou pegar um pouquinho demais. Seria algo mais ou menos assim. A gente iria ter óleo e água separados. Então, basicamente, eles podem apresentar uma fase só, ou eles podem apresentar mais de uma fase, que é quando a gente consegue enxergar etapas diferentes dentro dele. Quando ele apresenta mais de uma fase, é o que a gente chama de misturas heterogêneas, de hétero diferente. A gente consegue perceber que tem duas coisas distintas ali. E tem as misturas que a gente vai estar chamando então de homogêneo, que é quando ela só tem uma fase. Só que aqui tem uma pegadinha, que em tese você pode pensar que uma pessoa que enxergue muito mal, talvez não consiga enxergar uma camada fina de óleo em cima da água. Então o número de fases está muito associado, na verdade, à precisão que a gente tem para enxergar. E por causa disso, a gente vai ter três tipos de misturas homogêneas, que elas vão ser classificadas de acordo com o tamanho do grãozinho, ou seja, de acordo com o soluto, que é aquela partezinha que fica dentro do solvente. E solvente, gente, é aquele que vai estar dissolvendo, é o que está em maior quantidade. Se você pegar, por exemplo, um copo d'água e jogar uma colherinha de sal, o que acontece é que aquele sal vai desaparecer na água. Então a água é solvente e o sal é soluto. Se você pegar uma montanha de sal e jogar umas gotinhas d'água, a água vai desaparecer no sal. Então o sal estaria como solvente e a água estaria como soluto. Tudo bem? Então, voltando. Esse tamanho daqui, de que nós estamos falando, é o tamanho da partícula do soluto. Deixa eu colocar aqui. Soluto. E essa visibilidade que a gente vai estar falando vai ser para enxergar além, através dele. Então, imagine o seguinte. Se eu pegar soluções, eu vou dizer que elas têm um tamanho muito pequeno. Então tentem visualizar o meu rosto. Basicamente, quando eu estou colocando aqui essas três canetinhas, elas estão tão pequenininhas na tela que quase não faz diferença. Eu continuo enxergando como se nem houvesse. Ou quase, né?
Mas na medida que eu começo a deixá-las um pouco maiores aqui na tela, você começa a ver que elas só permitem que você enxergue mais ou menos o meu rosto, não é isso? Mas ainda dá para enxergar. Só que se elas ficarem muito grandes, você não enxerga nada. Então o que é que acontece? Quanto maior a nossa partícula, menor a visibilidade. Quando a gente mistura, por exemplo, água e álcool, você consegue enxergar perfeitinho até lá no final. Então o que é que acontece? O tamanho é pequeno e a visibilidade é jóia, perfeitamente transparente. Nos colóides, a gente já vai ter um tamanho um pouco maior. Então a visibilidade ela fica um pouco comprometida. E quando a gente tem as suspensões, o tamanho do grão, o tamanho do nosso soluto, é enorme. Então o que acontece? Não existe visibilidade. Como que a gente pode estar chamando isso daqui? O primeiro, ele é transparente, quando você consegue enxergar perfeitamente através dele. O segundo, quando a gente consegue enxergar bem através dele, é translúcido. Qual que seria uma diferença entre um e outro? Bom, se você pensar na água do mar, aquelas águas caribinhas, o pessoal vive falando, tem umas fotos, você consegue enxergar 10, 15 metros para baixo. Aquilo dali você consegue enxergar muito através dele. Então ela é transparente. Por outro lado, se você pegar gelatina, você consegue enxergar através dela. Mas se tiver 2 metros de gelatina, você não vai enxergar nada. Porque ela começa a ficar um pouquinho mais opaca. A luz, quando ela vai passando por esses grãos maiores, ela começa a se perder. Nos grãos menores, ela praticamente ignora. E nos grãos grandes de soluto, o que acontece é que ela vai ser refletida. Então, o que é que a gente poderia ter de exemplo aqui? Se a gente mistura água e sal, que é o caso da água do mar, o que é que vai acontecer? A gente tem uma solução. Então, água e sal. A gente enxerga perfeitinho através dela. Se a gente pegar a gelatina, a gente vai ter uma coisa translúcida. E uma suspensão. Leite com Nescau, você consegue enxergar através dele? Não, né? Sorvete, você enxerga através dele? Também não, né? Então, temos suspensões. Se você pensar no ônibus, aqui em Natal, infelizmente, a gente consegue ver com uma certa frequência os ônibus soltando aquele jato enorme de fumaça preta. E aquela fumaça é completamente opaca. Então ela é uma suspensão, que inclusive é como a gente chama o grau de visibilidade. É opaco, quando a gente não consegue enxergar através dele. Tudo bem? Então, basicamente a gente tem a classificação das soluções homogêneas em soluções, colóides ou suspensões. E ela é baseada no tamanho do soluto. Se o tamanho é pequeno, solução, transparente. Se o tamanho é médio, ela vai ser translúcida. Se o tamanho é grande, ela vai ser opaca. E o tamanho aqui é 1000 milímetros, que é a nossa chave. A gente tem aqui 1 milímetro, aqui entre 1 e 1000 milímetros, e aqui a gente vai ter maior que 1000 milímetros. Tudo bem? Então, a outra coisa que a gente pode estar fazendo com as misturas, além de identificar as fases, é medir a solubilidade. E o que é a solubilidade? Essencialmente, ela é o quanto cabe em alguma coisa. Pensa assim. Em um carro, quantas pessoas cabem? Cabem 5. Você pode colocar uma? Pode. Pode colocar 2? Pode. 3? Pode. 4? Pode. 5? Pode. Se você colocar até 5, ainda está tudo de boa. Você consegue colocar 6? Difícil, né? Complicado colocar mais gente no carro. Então, a gente pode estar fazendo essas medições. E essas medições da solubilidade, elas vão dar para a gente concentrações. E o que é isso? É quando a gente está relacionando a quantidade do soluto ou com a quantidade do solvente ou com tudo que tem lá. Já vou dar uns exemplos melhores, mas vejamos aqui. Basicamente a gente vai estar comparando soluto com solvente. Um exemplo disso seria o quê?
quando você diz que em 350 ml de Coca-Cola tem 28 gramas de açúcar. Uma outra possibilidade é você comparar o soluto com tudo. Seria a nossa solução. Ok? E como que a gente pode estar falando isso? Para falar de quantidades, essencialmente nós temos três medidas, que seriam elas: a massa. A gente pode estar falando também em mols, ou nós podemos estar falando em volume. Massa a gente pode ter grama, a gente pode ter quilo, decigrama, mols, mol, milimol. Volume também é o que a gente já conhece. A gente pode ter metros cúbicos, centímetros cúbicos, litro, ml, decilitro, vários. Mas necessariamente a gente tem que escolher um deles para poder representar os outros. Por exemplo, na Coca-Cola a gente falou em gramas de açúcar por ml de solvente. Então foi massa de um por volume do outro. Mas suponha que uma latinha de Coca-Cola pese 400 gramas, a gente pode dizer então também que nós teremos 28 gramas de açúcar em 400 gramas de Coca-Cola. Seria uma relação de massa com massa. Caso a massa de um mol de açúcar fosse 28 gramas, a gente pode dizer que teria, já que tem 28 gramas, 1 mol. Então seria 1 mol de açúcar em 350 ml ou 1 mol de açúcar em 400 gramas. Então, necessariamente, tudo que a gente vai estar fazendo aqui, todas essas relações, tem que ser ou com massa, ou com mol, ou com volume, do soluto com solvente, ou do soluto com a mistura inteira. Tudo bem? Na sequência, a gente vai estar estudando um pouco melhor, se aprofundando nos tipos de concentração e em como a gente pode estar utilizando. Mas, invariavelmente, eles são uma relação entre o soluto solvente ou entre o soluto e solução, numa dessas três situações que nós falamos aqui. Tudo bem? E a outra coisa que a gente vai ver é que essa solubilidade ela pode variar. Como assim ela pode variar? O que é que a gente pode fazer para ela mudar? Basicamente, duas coisas. A gente pode mudar a temperatura ou a gente pode mudar a pressão. Vamos ver o que acontece com cada uma delas. Na temperatura, quando você começa a colocar sal na água, eventualmente vai ficar aquela pilhazinha, né, que já não cabe mais água lá dentro. Você colocou mais água do que cabia. Você começa a esquentar, aquela pilha eventualmente some. O que é que está acontecendo? O sal evaporou? Não. Mas aparentemente está cabendo mais água, mais sal agora dentro daquela mesma quantidade de água. Então existem duas possibilidades. Deixa eu colocar aqui num gráficozinho para a gente dar uma olhada. Nesse eixo daqui, vertical, eu vou colocar a solubilidade, que é o quanto cabe, e no eixo horizontal vou colocar a temperatura. Então, na medida que a gente vai saindo da esquerda para a direita, a gente está aumentando a temperatura, certo, gente? Saindo daqui para cá. E na medida que a gente está saindo de baixo para cima, a gente está aumentando o quanto cabe. Então, podem acontecer essencialmente duas coisas. A solubilidade ela pode aumentar com a temperatura, que é o caso que a gente acabou de ver do sal, mas pode acontecer o contrário também. Pode ser que ela diminua com a temperatura. Quando ela estiver aumentando com a temperatura, a gente vai dizer que ela é endotérmica. Já quando ela diminuir com a temperatura, a gente vai chamar ela de exotérmica. E o que é que a gente pode fazer para lembrar disso daqui? Bom, térmica a gente sabe que vem de temperatura, e endo é dentro, exo é fora. Então, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais fica dentro, ou seja, cabe mais. E na outra possibilidade, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais fica fora. Então ele é exo. Tudo bem, gente? E o que é que acontece? De modo geral, quem que a gente vai ter de exemplo? Praticamente todo mundo vai ser endotérmico. O grosso das dissoluções vão estar
o grosso das solubilidades aumenta com o aumento da temperatura. Em casos específicos em que ele fala para a gente que é uma solução que é uma dissolução exotérmica, a gente vai saber disso. Qual que é a exceção? Os gases. Todo gás tem uma dissolução exotérmica. O que é que isso quer dizer? Que se você abre uma Coca-Cola quente, então a gente vai estar por aqui. Já que é exotérmica, vai caber mais ou menos? Vai caber menos. Então quando você abre aquela Coca-Cola quente, sai aquele vulcão de espuma, que é o gás que estava lá e está tentando sair. Por outro lado, quando você pega a Coca-Cola geladinha, ela está bem para cá. Então cabe mais ou menos? Cabe mais. Por isso que quando você abre a Coca-Cola gelada, ela não vaza. Tranquilo, gente? E a outra situação é com a pressão. E ela também só tem efeito nos gases. Por quê? Se você pegar um sólido e você aperta ele, ele não comprime. Se você apertar um líquido e aperta ele, ele não comprime. Mas se você apertar um gás, ele comprime. Então, na medida que você... Imagina o seguinte, está aqui o espaço em que pode estar entrando o gás. E aqui eu tenho uma molécula de gás. Está cabendo, né? Ou seja, aqui está cabendo 3. Só que, na hora em que eu começo a apertar isso daqui, olha o tamanho que ficou a molécula de gás. Você acha que só cabe uma aqui agora? Não, cabe fácil 2, 3, 4. Então, na medida que a gente faz essa compressão, o gás diminui, então vai caber mais gás. Vou colocar aqui o gráfico para vocês. O nome dessa relação com a pressão é a lei de Henry, que ele vai dizer basicamente que a solubilidade dos gases ela é proporcional à pressão. Então, nosso gráfico seria assim, desde que aqui nós tenhamos a solubilidade e aqui a pressão. Tudo bem, gente? Então, recapitulando rapidinho, a variação ela pode ser pela temperatura ou pela pressão. A temperatura afeta todo mundo e a pressão só os gases. Quando a gente está falando de pressão, quanto mais aumenta a pressão, mais gás cabe. Por outro lado, na temperatura, a solubilidade tanto pode aumentar com a temperatura, quanto ela pode diminuir com a temperatura. Quando que ela vai aumentar? Quando for endotérmica, que são quase todas as substâncias. Quando que ela vai diminuir? Quando for exotérmica. Basicamente, então, vai ter que ser dito para a gente que ela foi isso, ou a gente sabe que os gases também vão ser exotérmicos. Tudo bem, pessoal? Então, dá uma pausa e a partir da próxima aula a gente vai continuar falando sobre os métodos para fazer a medição das concentrações. Tudo bem? Até breve.